Fala galerinha, professora Flávia Leda aqui no momento muito especial, trazendo aqui uma super revisão de língua portuguesa pelo Colégio CPC, curso do professor Clemilson. E nós vamos trabalhar com certeza para você os assuntos mais cobrados na prova da FACID DEVAI, para que você tenha um melhor aproveitamento. Então vamos deixar de conversa, todo mundo aí, potência número 5 do CREO, e vamos fazer a leitura de um texto para que a gente possa responder 3 questões sobre ele. Pesquisa recente concluiu que a elite brasileira é a mais moderna, ética, tolerante e inteligente que o resto da população. Nossa elite, tão atacada através dos tempos, pode se sentir desagravada com o resultado do estudo, embora este tenha sido até modesto nas suas conclusões. Faltou dizer que, além das suas outras virtudes, a elite brasileira é bem mais vestida do que as classes inferiores, tem melhor gosto, melhor educação, é melhor companhia em acontecimentos sociais e é incomparavelmente mais saudável. Piquidentes. A pesquisa reforça uma tese que defende há anos, segundo a qual o Brasil, para dar certo, precisa trocar de povo. Esse que está aí é de péssima qualidade. Não sei qual seria a solução. Talvez alguma forma de terceirização, substituindo-se que existe por algo mais escandinavo. As campanhas assistencialistas, que tentam melhorar a qualidade do povo atual, só a pioram, pois se por um lado não ajudam muito, pelo outro o encorajam a continuar existindo. E pior, se multiplicando. Do que adianta botar comida no prato do povo e não ensinar a correta colocação dos talheres, ou a escolha de tópicos interessantes para comentar durante a refeição? Tente levar o povo a um restaurante da moda e prepare-se para um vexame. O povo brasileiro só envergonha a sua elite. Se não tivéssemos um povo tão inferior, nossos índices sociais e de desenvolvimento seriam outros. Estaríamos no primeiro mundo, em vez de empatados com Botsuana. São sabidamente as estatísticas de subemprego e subhabitação e outros maus hábitos do povo que nos fazem passar vergonha. Que contraste com a elite! Jamais se verá alguém da elite brigando e fazendo papelão na fila do SUS, como o povo, por exemplo. Mas o que fazer? Elegância e discrição não se ensina. Classe você tem ou não tem? Mas o contraste é chocante mesmo assim. Esse povo decididamente não serve. Se ao menos as bolsas família fossem Vuitton. Gente, a partir da leitura desse texto, que a gente observa aí um gênero textual super bacana, um gênero textual voltado para as questões atuais e que traz uma apreciação crítica, subjetiva do escritor, ou como vocês queiram chamar, do locutor, do produtor do texto, tá? Esse texto é literário exatamente porque ele vai trazer uma apreciação subjetiva, uma visão bem particular e muitas vezes cheia de crítica, cheia de comédia, cheia de reflexões. Esse gênero, gente, é uma crônica. Sobre esse texto de Luiz Fernando Veríssimo, um dos cronistas que eu amo, vamos ver as questões. Olha lá. A primeira questão vai tratar sobre os aspectos linguísticos do texto. Vamos fazer inferências, galera, se liguem aí. O substantivo bolsas família, linha 20, você pode acompanhar aí no seu material, é uma palavra derivada. Galerinha, o que é uma palavra derivada? É uma palavra que só tem um radical. Esse assunto de formação de palavras, de que trata a palavra derivada, palavra composta e outros processos, tá? Como o hibridismo, tá? As abreviaturas, abreviações, etc., são muito cobrados. É um assunto muito cobrado, melhor dizendo. Então, a palavra derivada ela só tem um radical, galera. Você está vendo que o termo bolsas família é formado por 2 substantivos. Portanto, se tem 2 radicais, 2 palavras livres que figuram sozinhas em contexto, é com certeza um caso de palavra composta. A letra B diz, na linha 6, os conectivos que e a qual estabelecem remissão anafórica no texto. Se a gente voltar um pouquinho ao texto, lá no seu material você vai encontrar exatamente nessas linhas aqui não, que é um slide, mas veja, a pesquisa reforça uma tese que defendo há anos. O que eu defendo há anos? Uma tese. Segundo a qual retoma o quê? A tese. Então, são 2 pronomes relativos, conectivos de valor anafórico, porque retomam o termo antecedente exatamente para evitar a repetição desnecessária desses termos. Não esqueça que o pronome relativo é o conectivo das orações adjetivas, tá, bebês? O texto lida um conto, pois se trata de um curto relato de um fato cotidiano. Realmente, o conto é um curto relato.
Mas tratar de fato cotidiano não é necessariamente uma prerrogativa do conto, e sim da crônica, tá? Então esse é o erro da letra C, não é um conto, é uma crônica. A crônica também é um curto relato, aborda fatos do cotidiano, um fato qualquer é motivo para fazer uma crônica. O cronista se serve disso, se alimenta do cotidiano, qualquer besteira que aconteça, um vizinho que estava na janela, um acidente que não teve vítima fatal, tá? Um político que é caricato, enfim, qualquer assunto atual é matéria para crônica. Então não é conto, é crônica. As palavras subemprego e subhabitação formaram-se pelo mesmo processo. Qual é o erro dessa alternativa, galerinha? Preste atenção, emprego já é por si uma palavra derivada por regressão, vem do verbo empregar, que forma o substantivo abstrato emprego, não é isso? E com o prefixo sub, o que é que a gente vai ter? Na verdade, é uma palavra derivada por prefixação. Note que a letra D fala que elas se formaram pelo mesmo processo. Subhabitação já é uma palavra derivada, mas não só por prefixação. Ela é derivada por prefixação e sufixação. Se você observar aqui, a palavra habitar deu origem ao substantivo habitação por meio do acréscimo do sufixo são, e o prefixo sub foi também agregado a essa palavra. O que é a derivação prefixal e sufixal? Quando os afixos, prefixos e sufixos, não são agregados simultaneamente. Veja que eu posso ter tanto a forma subhabitar, como também a forma habitação. Tirando um deles, a palavra não perde o sentido. Diferente da parassíntese, como a palavra, por exemplo, entristecer, que vem do adjetivo triste e não pode ter desvinculados do radical para formar o verbo entristecer, o prefixo em e o sufixo ser. Tá? Se tirar um deles, ela perde o sentido. Isso é a parassíntese. Se tirar um dos afixos, seja o prefixo, o sufixo ou mesmo os dois, e a palavra continuar, é prefixação e sufixação. Então, é um erro da letra D. A letra E diz, a expressão em vez de, está lá na linha 15, pode ser substituída sem prejuízo de valor por ao invés de. Qual é a dica que eu tenho para dar para vocês, bebezinhos? A expressão em vez de, tanto tem o sentido de trocar uma ideia, substituir uma coisa por outra. Por exemplo, em vez de calça, preferir saia. A expressão, que também é uma locução prepositiva ao invés de, só pode significar ao contrário de. Então, eu posso dizer assim, ao invés de subir, o elevador desceu. Prestou atenção? Ao invés de subir, o elevador desceu. Ou seja, subir é o contrário de descer. Tanto a expressão em vez de tem a ideia de substituição, como também ao contrário. Ou seja, em vez de substitui ao invés de. Porém, eu não posso colocar em qualquer contexto ao invés de, porque significa ao contrário, pelo contrário. Se você voltar ao texto, você vai ver que essa substituição não procede. De modo que vamos analisar a resposta correta agora para a primeira questão, bebês. Olha aí, e todos os elementos que são considerados erros nas alternativas. Resposta correta, letra B. Lá na letra A, não é palavra derivada, é palavra composta, tá? Na letra B, que é a resposta correta, eu já expliquei que realmente que e a qual são pronomes relativos que fazem remissão anafor, que introduzem orações subordinadas a adjetivos. A letra C, o texto não é um conto, é uma crônica. As palavras subemprego, só derivação prefixal, subhabitação prefixal e sufixal, portanto, não é o mesmo processo. E a expressão em vez de, tá aí a explicação que eu acabei de fazer para vocês, depois vocês vão conferir direitinho no slide. Show de bola? Vamos lá, segunda questão, galera. Olha aí, pronome relativo conector que retoma o termo antecedente. Vamos lá, segunda questão. Força na peruca. Para reforçar a expressividade do texto, o autor valeu-se da. Meus amores, eu disse para vocês que a crônica é um dos muitos gêneros textuais que trabalha com expressividade, ou seja, com a subjetividade, com a palavra trabalhada de maneira diferenciada. Isso significa dizer que se a palavra é expressiva ou está demonstrando expressividade, ela está no sentido conotativo, tá? Então, de que esse autor se valeu? De maneira recorrente nessa crônica, como recurso expressivo. A ironia, por meio da qual expressa o contrário do que quis literalmente dizer. A metalinguagem, pois tece reflexões sobre a própria linguagem empregada,
como se a crônica falasse do próprio fazer crônica. Paráfrase, para imprimir uma nova perspectiva acerca de um texto já existente. A paráfrase acontece quando você faz uma releitura, uma reinterpretação de um texto já existente, reafirmando a ideia. Vocês conhecem aquele texto? Nem eu. Então não é um caso de paráfrase. Se não é paráfrase, por vocês não terem reconhecido a intertextualidade, muito pouco provável seja paródia, que é a chamada intertextualidade cúmplice. Na paródia, você satiriza, desconstrói o discurso do texto citado, tá? E a letra E fala em metonímia, a usar palavras fora do sentido habitual, visando estabelecer substituição de uma ideia por outra, como autor pela obra, marca pelo produto, causa pelo efeito e tantas outras relações metonímicas que tem por aí. Você é esperto e com certeza você observou que o Luiz Fernando Veríssimo, uma das características dele, do estilo dele, vou até voltar aqui um pouquinho o texto para você, é justamente, galera, essa coisa de ser irônico. Tanto é que a maioria das crônicas dele são crônicas humorísticas, em que ele trabalha muito, muito mesmo a ironia. Olha esse trecho aqui, ó, esse trecho aqui no finalzinho do primeiro parágrafo. Faltou dizer que, além das suas outras virtudes, a elite brasileira é a mais bem vestida do que as classes inferiores, tem melhor gosto, tem melhor educação, é melhor companhia, acontecimentos sociais e é incomparavelmente mais saudável. E que dentes? Lógico que ele está sendo irônico, porque é uma crônica que satiriza as desigualdades sociais e também satiriza a questão da valorização do ter em relação ao ser. E bem que no final, ó, ele ainda fala, se ao menos as bolsas famílias fossem Louis Vuitton, ele utiliza só Vuitton, né, fazendo uma associação aí entre a marca e o produto, né, Vuitton, o estilista, criador das bolsas, cintos, etc., acessórios, é muito famoso. Então, ó, se ao menos as bolsas famílias fossem Vuitton, ele se utilizou de ironia aqui. Mas vamos voltar lá, segunda questão, e ver a resposta correta, bebias. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Segunda questão, olha aí. Vamos fazer aqui as marcações. Tá aí. É metalinguagem, você já viu que não é. Não é paráfrase nem paródia, por não se tratar de procedimentos intertextuais ou diálogos entre textos, tá? E nem é metonímia, porque apesar de haver metonímia naquela parte que você acabou de ler, se ao menos as bolsas família fossem Vuitton, não é esse o recurso que ele utiliza para reforçar a expressividade do texto. Ele utiliza mesmo olha a resposta, ó, ironia, galera. Por isso a resposta correta para a segunda questão é a letra A. Compreendido, meus amores? Lembrando que amanhã a gente vai estar à tarde no plantão Tira Dúvidas aqui para atender a vocês, viu? CPC é show! Olha aí, mais uma questão. No fragmento, jamais se verá alguém da elite brasileira brigando e fazendo um papelão numa fila do SUS. Empregou-se em sentido figurado a palavra em destaque, a palavra papelão, que nesse caso significa passar um vexame, né? Fazer vergonha. E também uma outra expressão figurada que substitui é montar um barraco. Olha aí. Esse mesmo emprego pode ser observado em, ou seja, emprego em sentido figurado. Vamos lá. O povo brasileiro só envergonha a sua elite? Olha o que é, ó. Vou soltar logo aqui as análises para você observar. Aqui, ele está fazendo uma crítica, está usando a denotação. O povo brasileiro só envergonha a sua elite. Essa é a maior crítica dele. Se ao menos as bolsas fossem Vuitton, aí sim. Além de ser irônico, ele também utiliza a metonímia, como eu falei para vocês ainda há pouco. Qual é a relação? A marca pelo produto. A marca Vuitton representando as bolsas. Não é isso? Entenderam aí, nenenzinhos? A pesquisa reforça uma tese que defendo há anos. Também se utilizou a denotação. As campanhas assistencialistas que tentam melhorar a qualidade do povo atual só a pioram. Também um caso de denotação. E tente levar o povo a um restaurante da moda e prepare-se para um vexame. Também um caso de denotação. Portanto, galerinha, olha aí a resposta correta, nenenzinhos, letra B, onde ele se utiliza do recurso expressivo em sentido figurado, usando a metonímia, se ao menos as bolsas fossem Louis Vuitton. Bolsa Família, a gente sabe que é uma política assistencialista. Então, figurativamente, ele fez aí uma associação imprópria, né, pouco usual, com uma das maiores
marcas, né, das grifes mundiais, a Vuitton, caríssima em relação à política do Bolsa Família, inclusive a gente vê até um antítese nesse caso aí, né, interessante. Foram-se aí as 3 questões do texto 1, beleza? Vamos mais, meus amores, olha aí, como não poderia faltar, a prova FACID de Evrard está cada vez mais contextualizada, cada vez abrangendo mais gêneros textuais. Claro que a análise linguística, a parte gramatical, não pode ser dispensada de modo algum. Tanto você vai utilizá-la na redação, porque se exige nessa modalidade, aliás, nesse texto, né, no texto dissertativo argumentativo, a modalidade padrão da língua, o registro padrão da língua, né, modalidade escrita, e outros gêneros textuais que vão aparecer lá. Então, você tem que dominar tudo mesmo. Aqui na nossa revisão, a gente trouxe os melhores detalhes para você. O que a gente pode falar sobre a charge? A charge é um gênero multimodal, na maioria das vezes, porque você percebe pelo próprio exemplo que está aí diante de você, linguagem verbal, não verbal, expressões faciais, formas, grafismos nas próprias letras, os tipos de balões, algo muito próximo das tirinhas, só que com outro propósito. A charge, ela é um gênero textual atrelado à atualidade, obrigatoriamente. Ela critica algo do contexto social, político, cultural da época atual. Esse é um detalhe muito importante da charge. Tem função crítico-reflexiva, através de recursos expressivos como ironia, como sarcasmo, muitas vezes o uso de ambiguidade de duplo sentido, se tecem as críticas muito frequentes nas charges. Então é bom lembrar disso. Ah, professora Flávia Leda, mas e o cartoon? O cartoon também é muito parecido com charge. E aí, como é que eu diferencio? O cartoon também tem esse aspecto crítico-reflexivo. Mas um detalhe é que o cartoon, bebezinho, não está atrelado à atualidade. Ele é como se fosse universal, atemporal. Ou seja, ele vai trabalhar com temas não perecíveis, vamos dizer assim. Então, a melhor coisa para diferenciar charge e cartoon é a charge, entre aspas, é perecível, por trazer um tema da atualidade, e o cartoon é não perecível, ou seja, ele tem validade permanente. Isso não significa dizer, porém, que as charges não têm o seu valor. Ah, eu escrevo uma charge amanhã, daqui a 10 anos ela não presta para nada. Claro, gente, que presta. Claro que ela vai ser importantíssima e vai servir de objeto de pesquisa para se estudar um contexto sócio-histórico, político e cultural de uma época. Até hoje é assim. Então, vamos lá. Pedro, eu não pedi para que... Pedro, eu não pedi para que deixasse aquele país livre de tragédias naturais, ciclones, tufões, terremotos e vulcões. Mas nós não fizemos nada. Gente, presta atenção às figuras. Presta atenção ao país para o qual Deus está apontando. A personagem Deus, ó, é o Brasil. Se reconhece pela parte não verbal, aí um mapa do Brasil. Então, quando ele diz aquele país, ele está fazendo referência ao Brasil. Olha, gente, então, eu não disse para que você deixasse aquele país livre de tragédias naturais, ciclones, tufões, terremotos e vulcões. Aí Pedro diz, mas nós não fizemos nada. Ou seja, o que ele está criticando? O que essa charge critica? Exatamente, se Deus diz que livrou o Brasil de tudo isso, o que acontece tanta tragédia? Né? O espaço urbano, crescimento urbano desacelerado, desorganizado, a ganância do homem, destruir as reservas florestais, poluir a água, né? Além de poluir a água, também desperdiçar, cortar árvores, tudo isso vai provocando as tragédias. Então, a gente percebe o efeito crítico nessa charge por esse aspecto. Portanto, ela tem função crítico-reflexiva, a linguagem é mista em geral, porque você está vendo elementos verbais e não verbais, tá? Quando ela usa outros recursos, como grafismos, tipo de fonte diferente, tipo de balão, setas, outros recursos como movimentação, principalmente quando é uma charge na internet, a gente já disse que ela é multimodal. Critica aspectos sociais, políticos e culturais contemporâneos. Não esqueça dessa palavra aqui, ó, contemporâneos, que ela é super relevante, viu, galera? Para definir a charge. Ok, agora vamos à questão. O teor crítico da charge está em culpar entidades religiosas responsáveis por desastres ambientais? Bom, pela fala do Pedro, em resposta a Deus, ele disse, mas nós não fizemos nada. Ou seja, quem fez? Ele insinua que isso foi provocado pelo homem, pelo próprio homem brasileiro, o homem no sentido genérico.
Responsabilizar a ingerência governamental quanto à preservação do meio ambiente? Será que é só ingerência governamental ou é também uma ingerência de todos? Porque, de alguma forma, governos que não agem prioritariamente em prol do meio ambiente e as pessoas também fazendo isso também não podem ser responsabilizadas? Letra C. Evidenciar a ganância e a negligência como falhas humanas em relação à natureza. Ou essa daí foi bem bonita, não foi? Porque ela trabalhou falhas humanas, ela não apontou fulano, cicano, beltrano, se é governo, se é entidade, se é um... Não apontou ninguém, ela apontou falhas humanas. Mas vamos ver as outras. Apontar fenômenos climáticos e negligência humana como provocadores de tragédias ambientais. Bom, apesar de a gente também ter que interpretar não só as informações dadas como as implícitas, é importante que você observe que não necessariamente eles tratam de fenômenos climáticos, né? Podem ser tragédias exatamente provocadas pela falta de organização, principalmente nos centros urbanos, falta de saneamento básico. Por exemplo, chove muito, ok, mas se a cidade tivesse um planejamento, se as ruas não tivessem tão sujas e não entupissem os bueiros, não aconteciam as enchentes, né, gente? Então, isso poderia ser evitado. Rechaçar a impunidade em relação aos responsáveis por tragédias ambientais e a ausência de justiça para as vítimas. Bom, aí na charge não está evidente nem nos implícitos textuais a questão da culpabilidade. Embora, né, Deus chame a atenção de Pedro e diga, mas nós não fizemos nada. Então, ele não fala necessariamente ou diretamente sobre a impunidade por tragédias ambientais e muito menos inferências que tenham a ver com ausência de justiça para as vítimas, porque aí também já é querer demais, né? Já é se aprofundar demais no imaginário. Então, vamos lá ver aí os fatores aí, os elementos distratores ou os elementos que podem ser considerados como erros nas alternativas, e você vai ver agora a resposta correta, meninas. É a letra C, como a gente havia desconfiado. Evidenciar a ganância, porque isso ocorre muito, porque as pessoas querem o custo a todo, o lucro a todo custo, sem importar se vai acabar com a natureza, se vai acabar com o meio ambiente, por tabela se vai acabar com as pessoas. Então, a ganância, a negligência são falhas humanas em relação à natureza, é justamente esse aspecto que a charge critica. Cuidado, que pode cair uma questãozinha abordando charge lá na prova da FACID, DeVry. Beleza, galera? Vamos lá. Pique, força na peruca. Vamos ler mais um texto para responder as questões 5 e 6. Eita, agora nós vamos falar de questões de análise linguística, questões mais gramaticais, galerinha. Olha o texto aí. Tensão na véspera. Na noite daquele domingo, a Polícia Federal monitorava Alberto Youssef pela cidade de São Paulo. O doleiro era o principal alvo da Operação Lava Jato, marcada para começar no dia seguinte. De Curitiba, na coordenação da operação, o delegado Márcio Anselmo cuidava dos últimos detalhes das buscas e prisões que seriam realizadas nas próximas horas. Especialista em crimes financeiros, ele havia conseguido, com apenas 2 agentes em meio a uma greve na PF, puxar o fio do novelo que levaria a Lava Jato. Texto aí de Vladimir Neto, Lava Jato, editora primeira pessoa. Nesse fragmentinho, gente, observem que estão destacadas 2 formas verbais. Monitorava e havia conseguido. Cuidado, e você que é um aluno experiente já deve ter visto várias vezes na prova da FACID questões cobrando verbos. Então, não vacile em verbos. Qual é a dica que eu dou para você? Estude modos verbais. Os modos verbais que estão associados, galerinha, ao que o enunciador quer indicar ou quer dizer no momento da enunciação. Se é certeza, convicção, modo indicativo. Se é dúvida, desejo, probabilidade, modo subjuntivo. Se é ordem, convite, chamada, apelo, sedução, modo imperativo. É esse que é o modo verbal. E compreender, além de tudo, como os tempos verbais dentro de cada um desses modos contribuem para os efeitos de sentido. Porque as questões elas não vão trabalhar só. Por exemplo, indique o tempo que está flexionado, o tempo e o modo que está flexionado a forma verbal sublinhada. Foi-se o tempo disso aí, galera. Então, você tem que realmente aprender. Por que eu estou chamando monitorava de pretérito imperfeito no modo indicativo? Primeiro, é indicativo porque para mim não há dúvidas de que esse processo ocorreu. Na noite daquele domingo, a Polícia Federal monitorava Alberto Youssef. Você tem alguma dúvida disso?
duvida é o dó. Ou seja, se há convicção, o modo é indicativo em geral, tá? Ah, professora, mas tem vários passados, pelo amor do Cristo. Te aquieta, menino. Se tem vários passados é porque cada um tem a razão de ser. Vamos embora. O pretérito é chamado de imperfeito quando ele indica um processo passado do qual não se tem a certeza do término, você não enxerga se ele acabou. Isso significa dizer que no passado era uma ação que se repetia ou cuja duração não é conhecida, só que ele ocorreu no passado. Se ele é chamado de pretérito perfeito, é porque essa ação ocorreu lá no passado e foi encerrada lá mesmo. Ou seja, há a noção de início, meio e fim do processo quando o pretérito é perfeito. E se ele é mais que perfeito, significa dizer que ele é um passado concluído, só que anterior a um outro passado também concluído, ou seja, um passado do passado, literalmente falando, diretamente falando assim, na reta, galera. Então, a gente monitorava o pretérito imperfeito, ou seja, nesse contexto, o modo indicativo nesse tempo, pretérito imperfeito, indica que a Polícia Federal monitorava, ou seja, que essa ação se repetiu no passado, mas você não está vendo se ela terminou. Terminou porque é passado, né? A gente sabe, mas não sabe exatamente quando terminou. E quando lá, no último período, ele diz, especialista em crimes financeiros, ele havia conseguido com apenas 2 agentes puxar o fio do novelo, papapá. Esse havia conseguido, gente, é o pretérito mais que perfeito, uma forma composta. Quer dizer que essa ação foi realizada anteriormente a uma outra. Ou seja, quando ela aconteceu, uma outra já havia acontecido. Tá entendendo? Na forma simples, a gente utilizaria, por exemplo, ele conseguira. Especialista em crimes financeiros, ele conseguira, com apenas 2 agentes em meio à greve na PF, puxar o fio do novelo que levaria a Lava Jato. Ah, professora, peraí. Quer dizer que existe um pretérito mais que perfeito simples e um mais que perfeito composto? Exatamente isso que você ouviu, bebê. E por que não se usa o simples? Porque, gente, o simples hoje é utilizado para outras noções. Para indicar mesmo o passado do passado, prefere-se na língua portuguesa contemporânea a forma composta como você está vendo aí, tá? Mesmo em linguagem padrão, beleza? Vamos ver a questão agora. Eu trouxe para vocês, lógico, para falar desses valores semânticos dos modos e dos tempos verbais, que em outras revisões a gente vai trabalhar aqui com certeza para vocês, então fique ligadinho aí. Olha, pretérito imperfeito indicativo, processo passado, contínuo, ou seja, indica que lá no passado ele se repetia, cuja noção de término é indefinida, tá? Você não sabe se acabou. Amei é diferente de amava. Fiz é diferente de fazia. Você tá vendo? Comi é diferente de comia. Olha. Pretérito mais que perfeito indicativo. Aí o processo passado concluído anterior a outro de mesmo aspecto, ou seja, também passado e também concluído, tá? Veja aí. Vou dar um exemplo de pretérito imperfeito. Todos os anos João passava as férias na praia. Eu sei se o João não passa mais? Não sei. Isso aqui para mim é algo acabado? Também não sei. Só sei que acontecia no passado e se repetia. Principalmente pelo reforço da expressão adverbial todos os anos, ou seja, é um hábito. Olha aqui, ó. Processo passado contínuo, ou seja, ele se repetia no passado. Vamos ver o pretérito mais que perfeito? Olha aí, ó. Quando entrei na sala, o professor já havia iniciado a aula. Esse havia iniciado, pretérito mais que perfeito composto, galera, na forma simples fica iniciara, dá no mesmo. Mas veja bem, você usaria isso aqui numa linguagem cotidiana? Quando entrei na sala, o professor já iniciara a aula. A pessoa, olha pra tua cara de diabo, é isso, doido. Palavreado mais chique é esse, refinado, glamuroso. Então, o pretérito mais que perfeito simples, ele indica muito glamour na linguagem, sabe? Muito preciosismo. Por isso que ele é mais evitado. Opta-se pela forma composta como você tá vendo aí. Professora, eu não entendi ainda esse negócio de passado do passado, não. Presta atenção. Ó. Sabe que o pretérito perfeito, certo? Quando entrei na sala. A pessoa entrou, terminou de entrar. A ação foi concluída. Mas antes mesmo de esse passado ter sido concluído, um outro passado já havia sido iniciado e terminado. Qual foi? O professor já tinha começado a aula. Ou seja, o professor começou a aula,
terminou de começar a aula, aí foi que a pessoa entrou, chegou atrasada, lógico, e terminou de entrar. Então, o pretérito mais que perfeito é isso. Ele é um passado acabado, perfeito, anterior a outro também acabado. É isso, resumindo. Certo? Agora vamos resolver a questão. As formas verbais em destaque, monitorava e havia conseguido, traduzem respectivamente a ideia de ação contínua. Eu vou soltar logo aqui, gente, para a gente aproveitar mais o tempo. Já coloco aí os destaques para que você fique atento. Contínuo repetitivo no passado, essa primeira aí, ó, respectivamente, cuidado com a palavra, é o pretérito imperfeito, tá? Isso aqui é verdade. Ação no passado anterior a uma outra ação também no passado. E para você que acha que isso aí não cai na facilidade, foi uma das questões cobradas exatamente sobre pretérito mais que perfeito. Por isso, eu não sou boba nem nada, resolvi colocar uma questão disso, né? Então, parece que a resposta é a letra A, né? Desculpa, só uma bebidazinha de água aqui para molhar a garganta, tá? Rapidinho. Bacana, galera, vamos lá. Letra B. Ação única e acabada no passado. Ou a palavra acabada não combina com pretérito imperfeito. Acabada diz respeito a pretérito perfeito. Ação contínua ou repetitiva no passado. Isto sim se aplica ao pretérito imperfeito, tá? Então não é a letra B. Letra C. Pretérito imperfeito, contínuo ou repetitiva no passado. Ok. Mas havia conseguido não é ação única e acabada no passado. Por que ela não é única? Porque ela é anterior a outra também terminada, tá? Antes de ela terminar, uma outra também havia terminado. Beleza? Frequentativa no presente. Não. O que é frequentativa no presente? Algo que demonstra que o processo está ocorrendo. Eu digo aqui, agora estou assistindo a aula da professora Flávia Leda, revisão de língua portuguesa. Ou seja, estou assistindo, essa locução verbal indica uma frequência no presente. Então, todos os dias assisto a aula da professora Flávia Leda. Olha aí a frequência. Tá vendo? Nada a ver. Esqueça a letra D. É hipotética no passado ligada a uma condição. Isso aí se aplica, sabe a que tempo, galera? O futuro do pretérito. Se eu tivesse dinheiro, doaria aos mais necessitados. Doaria. Qual é a condição? Se eu tivesse dinheiro, tem nada a ver com o pretérito imperfeito. Ação contínua repetitiva no passado é o pretérito imperfeito. Mas aqui essa segunda opção refere-se ao mais que perfeito. Portanto, mais que claro fica a resposta. Olha aí, galerinha, show. Letra A. Prontinho. Beleza? Entendeu aí como é o raciocínio? Bom demais. Aproveitem aí para anotar as perguntas que vocês vão querer me fazer amanhã, no momento do plantão, que eu tô aqui, ó, ansiosíssima, esperando por vocês, tá? Vamos lá para a sexta. Releia o período. Período retirado lá daquele texto da Lava Jato, tá, galera? Especialista em crimes financeiros, ele havia conseguido com apenas 2 agentes em meio a uma greve na PF puxar o fio do novelo que levaria a Lava Jato. Nele, a oração em destaque estabelece no período uma operação argumentativa de... Gente, presta atenção. Eu não vou considerar oração só aquele sintagma que tem verbo. Esse verbo ele pode estar muito bem implícito. É justamente o que ocorre nesse elemento que vocês estão vendo aí sublinhado. Especialista em crimes financeiros por ser especialista em crimes financeiros, aí prossegue. Ele havia conseguido, com apenas 2 agentes em meio à greve na PF, puxar o fio do novelo que levaria a Lava Jato. Aí tu presta atenção o que vai acontecer. Existe uma coisa chamada progressão temática, que é em parte observada pela relação entre as orações do período. Por isso é muito importante que você reconheça o que é uma oração subordinada, substantiva, o que é uma oração subordinada adjetiva, o que é uma oração subordinada adverbial, o que é uma oração coordenada, para que você perceba que muitas vezes essas orações se relacionam entre si. É justamente o que essa questão quer saber. Na oração em destaque, estabelece no período uma operação, aliás, nele, no período, a oração em destaque estabelece no período uma operação argumentativa de quê? Se você observar que o cara era especialista em crimes financeiros e isso teve um efeito, qual foi o efeito? Ele havia conseguido com apenas 2 agentes puxar o fio no novelo que levaria a Lava Jato.
Ou seja, existe um motivo para ser feito. O motivo dessa pessoa ter conseguido puxar o fio do novelo que leva Lava Jato é porque ele era especialista em crimes financeiros. Então, claramente você está vendo nessa parte sublinhada aí uma relação de causa. Não se esqueça que toda causa pressupõe uma consequência, um efeito. Causa é sinônimo de motivo, razão. Consequência é sinônimo de resultado, de efeito. Então, preste atenção. Olha como casa direitinho. Olha como combina direitinho. Como um coraçãozinho, as duas bandinhas no coração juntas. Especialista em crimes financeiros. Causa, por ser especialista. Inclusive, essa ideia está implícita, né? Por ser especialista em crimes financeiros. Consequência, havia conseguido puxar o fio do novelo que levaria a Lava Jato. Top de linha, galera. Como eu quero a relação na progressão da parte sublinhada, eu não vou marcar a consequência, porque a consequência não está sublinhada. O que está sublinhada é justamente a ideia de causa. Por isso a resposta correta, olha aí, galera, show! A galera que vai ter aprovação em massa no CPC, na FACID, é de causa. Aí eu fiz aqui essa análise para você. Especialista em crimes financeiros, a causa, ele havia conseguido puxar o fio do novelo, papapá, a consequência. Então, essa oração em destaque revela uma aparação argumentativa de, olha a resposta, clicando, causa, carinha feliz na resposta. Aí eu coloquei aqui, ó, o que poderia estar implícito, poderia não, o que pode estar implícito, como era especialista em crimes financeiros, por ser especialista em crimes financeiros, inclusive, ó, por ser, ó, porque é, como é, haja vista ser, né? Tendo em vista que é especialista, ou ser especialista, enfim, qualquer conectivo ou expressão que sugira a ideia de causa, tá? Estudem essas relações de operação argumentativa. Evidentemente, nós vamos ter mais aulas, com fé em Deus, e eu vou trabalhar bacana isso aí com vocês. Como eu disse, aproveitem para anotar, para falar na monitoria, até para as próximas revisões, para que eu prepare a revisão em cima daqueles assuntos que vocês estão mais precisando para tirar suas dúvidas, tá? A gente está aqui para ajudá-los com certeza. À distância, mas sempre juntinho. Beleza? Vamos lá, galerinha. Questão número 7. Olha que imagem triste. Ai, ai, ai. Muitas campanhas publicitárias lançam mão de recursos expressivos em textos multimodais para criar efeitos de sentido, a partir de estratégias argumentativas para o convencimento dos interlocutores. Eu botei TS aí porque essa questão perfeita, maravilhosa, é do meu amigo, querido, competente, gente boa, Titio Tibas, Tibério Secundes. E eu trouxe essa questão aí maravilhosa dele, tá? Gente, olha só. Muitas peças publicitárias servem ao propósito da conscientização, né? Fazer com que nós, pessoas de consciência, adiramos a essa causa, acatemos, abracemos essas causas, campanhas antidroga, campanhas anti-devastação da natureza, preservação das matas, da água, tantas campanhas que a gente vê por aí. Essa impacta por meio do choque que provoca quando você olha para essa imagem e vê, gente, um gorila com parte do corpo decepado, um pedaço do tronco e a cabeça. E o filhinho dele aqui em cima, ó, na maior tristeza. Assim também, ó, com eles gananciosamente para derrubar o tronco de árvore, não queriam nem saber o que estava lá. Os seres que estavam convivendo com lá. Ou seja, o que é isso? É uma relação também de causa e consequência, tá? Porque a gente percebe que ao destruir a floresta, ao desmatá-la, a gente também acaba com a biodiversidade daquele ambiente, dos biomas, tá certo? Então vamos ver o que essa questão quer. Eu coloquei logo aí uma dica para você poder responder essa questão com tranquilidade. Olha aí, ó. As partes extirpadas da árvore do gorila representam a devastação ambiental. Significa dizer que se eu destruir as florestas, eu, por tabela, destruo toda a vida que lá existe. Como a gente sabe que é verdade, muitos animais já extintos, né? E, por tabela, o ser humano também, se não parar, meu amigo, vai ter o mesmo fim, né? Porque a gente precisa de tudo isso para sobreviver. Então, essa questão que eu achei perfeita, linda, vai tratar de um recurso expressivo utilizado. E claro
que as figuras de linguagem, os recursos expressivos, eles também podem ser visuais, como você observou lá na peça, eu vou voltar aqui para você. Eles podem sim ser visuais, porque aqui, se a gente for olhar direitinho, a gente tem a relação parte pelo todo, ou seja, se eu destruo a floresta, destruo os animais, os seres que vivem nela, daqui a pouco todo vai ser destruído. Então eu vejo sim uma relação de proximidade marcada aí nessa imagem impactante, a parte pelo todo. Pode ser uma metonímia. Mas vamos ver lá o que a questão quer. Olha aí. No texto, reforça-se a expressividade por meio de um pleonasmo, uma hipérbole, uma metáfora, uma metonímia ou uma antonomásia. E aí, claro, eu trouxe aqui o conceito de cada uma dessas figuras para vocês lembrarem. Outro assunto que vocês devem estudar bastante, principalmente figuras de palavra, figuras sintáticas, tá? Como ironia, metáfora, prosopopeia, pleonasmo, antítese, as figuras como a anáfora, o hipérbato, a hipálage, a polissíndeto, a síndeto e tantas outras aí que podem ser cobradas. O que é o pleonasmo? Se for um pleonasmo estilístico com vistas à expressividade, ele vai repetir uma palavra ou expressão para dar ênfase. A mim nada me interessa. Os pães trouxe-os quentinhos. Isso é um pleonasmo estilístico. Cuidado com o vicioso, tá? Já deve ser evitado quando o registro for padrão. Uma hipérbole, uma expressão exagerada, visando exatamente a ênfase. Tô morrendo de fome, tô morrendo de sono, já chorei rios de lágrimas. Isso é exagero, exatamente para enfatizar. Uma metáfora, uma comparação direta entre seres. Você é o meu oxigênio, olha aí a metáfora. Uma metonímia, que consiste no emprego de uma palavra fora do seu contexto semântico normal, dada a sua contiguidade material conceitual quanto à palavra. Ou seja, isso, em outras palavras, vai transparecer nas relações marca pelo produto, autor pela obra, causa pelo efeito e tantas outras que a gente sabe que tem por aí. Então, não quer dizer que as figuras de linguagem só sejam demonstradas na oralidade ou na escrita, elas também podem ser visuais. O que você acabou foi de ver uma figura de linguagem visual. Eu quero saber qual é. Uma antonomásia. Nesse caso, é uma espécie de metonímia, tá? Em que ela vai tratar da substituição de um nome de um ser, de uma pessoa, por uma característica através da qual ela ficou notabilizada. Especialmente a antonomásia faz mais referência a pessoas, né? Embora haja controvérsia, mas é mais a pessoas. Tipo, você não falar em Pelé e sim o rei do futebol. Não falar em Xuxa e sim rainha dos baixinhos. É isso aí, tá bom? Então, claro que a resposta correta, como a gente já veio desconfiado, bebezinhos, olha aí, ó. Aí tem a questão, que primeiro eu expliquei para vocês, né, o que cada um desses recursos significa. E agora vem a questão. É um pleonasmo, posto que não há mais que se incentivar o respeito às matas, nada a ver, tem que se incentivar mesmo. Há o exagero, que não é exagero, que a gente sabe que isso realmente acontece, né? Então tem que se incentivar sim. Uma hipérbole, a qual se exemplifica na imagem figurativa do gorila e do tronco dilacerados. É uma imagem, tá? Mas não chega a ser exagero, como a gente sabe, porque é real, infelizmente. Uma metáfora, pois há um claro, perdão por esse A aqui, tá? Um claro sentido em comum apontado por meio da fragilidade do ecossistema perante a ação humana. Aí teria que ser uma metáfora muito assim, existencial. Uma metonímia, que é o corpo dilacerado do gorila e a árvore destruída, representa as consequências, ou seja, os efeitos relacionados à causa, o desmatamento. A relação, ó, de parte pelo todo e também de causa por efeito, que é um dos aspectos metonímicos. A antonomásia, pois o nome comum foi substituído por um nome cognato, santuário. Nada a ver também, tá? Então, resposta correta, bebezinhos, claro. Letra D, carinha feliz na letra D. Vamos lá para as questões 8 e 9. Trouxemos aí para vocês um texto belíssimo, um fragmento de Tomás Antônio Gonzaga, Lira de Marília, né? Marília de Disseu. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a aventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Então os mesmos deuses, sujeitos ao poder do ímpio fado,
Apolo já fugiu do céu brilhante, já foi pastor de gado. Ah, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós, a face irada, façamos sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Resumo, queridos, carpe diem. Aproveitem a vida, meu bebê, porque a vida é curta. Estamos passando agora por momentos difíceis, mas lembrem de que tem gente que está muito pior que a gente está muito bem, acolhido nos nossos lares, então vamos aproveitar a vida, não escolher esse texto à toa, para passar essa mensagem de positividade, de força, de perseverança, de resiliência que vocês vão conseguir. Continue no foco, continue estudando. O melhor disso tudo é o resultado, e com certeza virá. Vamos lá para as questões, galera. Questão número 8. O termo doce amada, presente no verso, façamos sim, façamos doce amada, classifica-se sintaticamente como opa. Volte lá, caso haja dúvidas, porque agora a gente vai tratar de função sintática. Olhe bem que o penúltimo verso do fragmento. Façamos sim, façamos doce amada. Por que será que o eu lírico desse poema utilizou essa expressão, doce amada? Qual é a intenção dele? Chamar, interpelar. Quer dizer que no contexto a interlocutora dele é Marília. E ele utilizou a expressão doce amada para chamar a atenção dela, interpelá-la. E existe um recurso sintático, gramatical, que serve a esse propósito. Portanto, sem chorumelas, esse recurso, como vocês estão vendo aí, nenéns, é um vocativo. Termo de chamamento, termo de interpelação. Se utilizado em texto literário, que é o que a gente está vendo, já que se trata de um poema, a gente chama esse recurso de apóstrofe, galera. Olha que show de bola, massa demais. Resposta correta, letra. Coloquei até uma classificaçãozinha dos outros termos, mas depois vocês dão uma olhada, tá? A resposta é vocativa, porque o nosso tempo aqui tá curto. Ainda tem mais duas questões. A próxima questão é de número 9, tá? Tem até um errinho, vacilinho nela aqui, gente. Na verdade, são palavras paroxítonas. Eu quero que vocês corrijam no material de vocês também, tá? Essa parte ela é trabalhada exatamente na prosódia. A parte da fonologia que trata dos aspectos relacionados à tonicidade, à sílaba tônica da palavra, a questão da sílaba ser átona, da sílaba ser tônica, a questão do ritmo, da musicalidade, da métrica, tudo isso é dentro da prosódia. E dentro do registro padrão da língua portuguesa, é a prosódia que determina as regras da acentuação gráfica. Por isso é muito importante você lembrar disso. Talvez não seja um assunto tão abordado, mas vai que cai. Tá lá no edital, né? Então não custa nada se preparar. Monossílabas tônicas, aquelas terminadas em A e O seguida não de S, nos ditongos abertos E, O e El seguidos não de S. Paroxítonas, aquelas que têm como sílaba tônica a penúltima. Proparoxítonas, aquelas que são sempre acentuadas devido à sílaba tônica ser a antepenúltima. E as oxítonas, cuja sílaba tônica é a última. Lembrem dessas noções aí, tá? Lembrando que aqui são palavras, o vacilo que eu dei é paroxítonas, senão a questão fica sem resposta. Então, todas as paroxítonas estão elencadas, como vocês vão ver, ó, cuja sílaba tônica é a penúltima, até fiz essa correção aqui, ó, vai aparecer bem aqui para você, na letra C. Ventura, sílaba tônica, tu. Marília, sílaba tônica, ri. Apolo, sílaba tônica, pó. Significa dizer que nem toda paroxítona é graficamente acentuada. Mas toda proparoxítona é. Seria até uma questão facílima, né? Se fosse proparoxítona. Beleza? Pedindo desculpa aí, galerinha, tá? Pelo vacilo. Beleza, vamos à questão de número 10 e última. Pra gente aproveitar os nossos minutinhos, esse é um texto belíssimo, tá? Feito por Carlos Drummond de Andrade, aí uma crítica, né? À intervenção humana no meio ambiente. O rio é doce, a vale amarga. E antes fosse mais leve a carga. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Quantas toneladas exportamos de ferro, quantas lágrimas de estação sem bem? Gente, ó, se concentre bem aqui na parte 3 do texto. É bem aí que a gente vai trabalhar a questão. A leitura dos versos do terceiro bloco, a dívida interna, a dívida externa e a dívida eterna. Percebam que essas palavras interna, externa e eterna são muito parecidas
em especial quanto às palavras destacadas, interna, externa, eterna, vão evidenciar a seguinte figura de linguagem. Qual? Lógico que nós vamos ter um caso de paranomásia, aquele velho trocadilho figura de som, que consiste em aproximar palavras muito parecidas, mas não exatamente iguais quanto ao aspecto fônico. É o que você vê, ó, quase rima interna, externa, eterna. Muito parecidas, mas não tem nada de igual, nem grafia, nem som e nem sentido. Resposta correta, bebezinhos. Olha aí, eu coloquei até um conceito para vocês verem depois. É claro, a letra é paranomásia. E um recadinho do coração para a gente finalizar a nossa aula. Meu para vocês. Deus ajuda a quem cedo madruga? Também, mas quem senta e estuda. Força, galera. Um cheiro para vocês bem grande no coração. A gente se vê na próxima. Beijos. Tchau, tchau, meus amores. Bye.